queria que o senhor se apresentasse aqui para nós, né? Falasse um pouco aí do seu sacerdócio e um pouco do senhor para a gente conhecer melhor. Tá certo. Então, boa noite a todos. Boa noite a você, Mona Lisa. Agradeço pelo convite. Prontamente respondi ao teu convite quando você me convidou para estar nessa live. Claro que para nós, membros da comunidade católica Shalom, os jovens têm a primazia, né? Também do nosso tempo. Então, para mim é uma alegria poder estar nesta noite conversando com você e também com as pessoas que vão participar dessa live. Então, eu me chamo Padre Cledson Reis, eu sou natural de Salvador, né? Então não tenho o sotaque, né, o baianês, né, o sotaque baiano, porque há muito tempo que saí da minha terra, né? Já tem mais de 19 anos que eu estou na comunidade, vou completar 20 anos de comunidade, então muito tempo morando fora e principalmente morando em terras cearenses, então fui adquirindo o cearês, né? Fui adquirindo o modo, o jeito de falar cearense. Então, já também me sinto um pouco cearense, né? Até porque o carisma nasceu no Ceará, a gente se sente realmente cearense, né? Então, há 19 anos, né, já estou na comunidade, já tenho mais de 19 anos, e completei agora em dezembro 6 anos de sacerdócio. Fui ordenado na Arquidiocese de Fortaleza, sou membro da comunidade católica Shalom com compromissos definitivos, sou membro da comunidade Vida, né, e moro hoje na Arquidiocese de Belém. Estou em missão na Arquidiocese de Belém. Pois é, gente, eu perturbei um pouquinho o Padre Cledson para a gente fazer essa live, né? Era quase todo dia eu ia lá no pé do Padre Cledson atrás e o padre cheio de responsabilidade, e eu lá atrás do padre para fazer a live, né? Porque, assim, de fato o Padre Cledson, ele é um pouco mais experiente nesse assunto, né? O Padre Cledson tem um canal no YouTube sobre esse assunto. Então lá ele aborda muito isso voltado para nós jovens. Então eu admiro muito esse apostolado do Padre Cledson, né? Esse apostolado de ter um canal no YouTube e de evangelizar os jovens, né? Para que eles entendam melhor sobre a teologia do corpo. Então eu acho muito interessante. Então, assim, quando eu pensei nesse tema, eu disse, não, tem que ser o Padre Cledson. Eu tenho que insistir para ele estar aqui. Mas é isso, padre. Seja muito bem-vindo. E a gente já vai logo adentrar nesse tema, né? Para a gente não se alongar muito, para também não ficar chato. Então, eu acho que quando a gente vai falar sobre teologia do corpo, a gente tem que lembrar primeiro quem introduziu a teologia do corpo dentro da igreja, né? Que foi São João Paulo II. E dentro do seu pontificado, São João Paulo II, ele elaborou as 133 catequeses sobre a teologia do corpo, né? E essa obra, inclusive, ele tem um livro sobre a teologia do corpo, o Padre Cledson deve de ter, e essa obra ela é dividida em 6 partes, né? E são 6 partes bem divididas, onde ele vai falar sobre o princípio, a redenção do coração, a ressurreição da carne, a virgindade cristã, o matrimônio cristão, o amor e a fecundidade. Então, em cada catequese feita por São João Paulo, nós podemos descobrir um pouco mais sobre a nossa sexualidade, né? Nós vamos descobrindo pouco a pouco o mistério do nosso corpo, né? Pouco a pouco nós vamos compreendendo a plenitude do significado da nossa sexualidade, né? O ser homem, o ser mulher, a divindade da sexualidade que o Senhor traz para nós. Então, Padre Cledson, eu queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre o que é a teologia do corpo, segundo o olhar de São João Paulo II. Pronto, você nos introduziu bem, né, falando de São João Paulo II, que foi a teologia do corpo, foi o primeiro esforço, a gente poderia assim dizer, teológico do Papa São João Paulo II. Quando ele se ordenou, ou melhor, quando ele foi eleito pontífice, a primeira coisa que ele fez foi justamente disponibilizar esse conteúdo que, na verdade, seria um livro. Interessante a gente falar sobre isso, porque antes, quando o Papa era cardeal
e até mesmo antes, eu até falei ordenou, porque o Papa São João Paulo II, quando ele era Karol Wojtyła, sempre a sua pastoral foi dedicada às famílias e aos jovens. Então, ele sempre teve esse interesse de estar próximo. E nós não podemos pensar na teologia do corpo, nesse conteúdo que é a teologia do corpo, como um conteúdo teórico que não tem a base a partir de uma experiência concreta com as pessoas. O Papa teve, antes de lançar a teologia do corpo, fez essa experiência muito de proximidade. Inclusive, tem um livro muito bom que a gente diz que é uma espécie de base da teologia do corpo, que é o livro Amor e Sexualidade. Então, esse livro é muito importante para que a gente possa compreender melhor a teologia do corpo. Porque diversos outros assuntos que a gente vai conversar na teologia do corpo estão presentes justamente aqui, nesse livro Amor e Responsabilidade. Aqui, Karol Wojtyła, né, que escreveu esse livro. Então, um livro muito importante e necessário para, se a gente quiser realmente compreender melhor o que significa a sexualidade humana. Então, enquanto sacerdote, João Paulo II se dedicou aos jovens e às novas famílias. Inclusive, nós sabemos muito bem, a Jornada Mundial da Juventude surgiu com esse apelo, né? O Papa tinha esse desejo de trazer o jovem para perto, para poder falar ao coração. E, além de tudo isso, né, no seu processo podemos dizer assim, de missão pessoal, ele foi ali compreendendo a sua missão pessoal, né, nos anos do seu sacerdócio. Quando o Papa ele foi para o conclave, é interessante isso, porque o Papa levou o conteúdo, o manuscrito que ele tinha, que seria este livro, da Teologia do Corpo, ele levou para o conclave, pensando que teria lá tempo, né? Teria um tempo para poder ali fazer algumas anotações. Isso, lembrando que aconteceram 2 conclaves, né? O primeiro conclave aconteceu com a morte do Papa Paulo VI. João Paulo II participou do conclave, que elegeu o Papa João Paulo I. E, pouco mais de 30 dias depois, faleceu o Papa João Paulo I, aconteceu um novo conclave, e nesse conclave, Karol Wojtyła é escolhido, né, pontífice, e ele escolhe, né, o nome João Paulo II, né, continuando ali a missão desse Papa que pouco tempo passou à frente da igreja. E a primeira coisa que o Papa fez foi disponibilizar essas catequeses. Aquele livro, que seria, né, um livro, aquele conteúdo que seria um livro, se tornou, né, durante 5 anos, objeto de reflexão que o Papa fez para a igreja. Então, começou em setembro de 79 e foi até 84. Né? Foram 5 anos com algumas interrupções, mas foram 5 anos dedicados a esse tema da teologia do corpo, e como você bem falou, são 6 ciclos, né? E imaginemos nós, são 129 catequeses, alguns falam de 129, outros falam de 133, mas só para a gente entender um pouco sobre isso, a questão é que as catequeses que estavam relacionadas ao Cântico dos Cânticos, elas se tornaram apenas 4 catequeses. Eram 10 catequeses que foram ali agrupadas, por isso que ficou, né, 6 catequeses a menos, por isso que a gente fala de 129 catequeses, né? 129 catequeses. Então, só para a gente entender essa organização do conteúdo que está disponível no livro das catequeses, das 129 catequeses, né? Esse livro que não é pequeno, mas que a gente pode fazer uma leitura muito tranquila e aí aprofundando com calma. E nesse livro aí a gente vê que é um tema voltado para toda a igreja, né, para os adultos, mas é um tema
um tema não, ele é escrito numa linguagem jovem, né? Uma linguagem para que nós também possamos entender. E aí, quando eu olho para nós jovens, eu vejo muito as crises existenciais, né? Nós jovens temos as crises existenciais onde nós paramos e não compreendemos aquilo que nós estamos vivendo. E mediante aquilo nós fazemos perguntas para nós mesmos que nós não sabemos responder. E quando a gente vai amadurecendo isso, né? Quando a gente vai compreendendo aquela crise existencial que nós vivemos, nós vamos vendo que para aquela crise existencial, né, para cada pergunta daquela crise, havia uma resposta. Não só uma, mas várias, né? Mas essas várias respostas se baseavam somente em uma, que é expressa no nosso corpo, né? Nós nascemos para amar. Nós nascemos para amar, nós fomos feitos para amar, e assim nós viveremos e morreremos por amor, né? Amando os outros. Nós podemos ver essa divindade, né? Essa união de Deus que fez-nos semelhante a Ele, né? Fez-nos para amar, e essa dinâmica de amor, né? Deus que nos ama, Deus que nos ensina a amar. Mas, mediante esse amor, nós vemos que nós somos inseridos numa realidade totalmente diferente, né? Onde o amor não importa e o que vai importar é somente o prazer. O que vai importar é que eu esteja vivendo conforme aquilo que eu acho certo, né? Dando o meu corpo para pessoas que talvez eu nem conheça. Mas aquilo vai importar, né? Está me dando prazer. Aquilo me traz felicidade, mesmo que momentânea, mas me traz felicidade. Então, nós vemos na sociedade de hoje essa coisificação, né? A sociedade que iguala o corpo como um objeto de prazer. Então, como é que nós jovens podemos barrar essa coisificação, né? Essa igualação do nosso corpo como que um objeto de prazer que a sociedade atual ela vai inserir no nosso cotidiano como algo bonito aos olhos, né? Como algo que não é pecaminoso, que não vai me levar para o inferno, aquilo. Interessante, você foi falando sobre essa percepção, falsa percepção, a gente poderia assim dizer, do corpo, né? Essa coisificação, você usou esse termo. Muitas pessoas realmente têm uma visão errada sobre o corpo. Algumas pessoas fazem um culto ao corpo, né? Nesses tempos, a gente tem visto quantas pessoas aqui não... A gente vai dar aqui um exemplo, mas só para a gente compreender, aqui não é uma crítica às academias, mas quantas vezes a gente vê que as pessoas elas se dedicam de modo muito intenso ao corpo, esse culto ao corpo, meu corpo tem que ser uma coisa bonita, atrativa, seja o homem, seja a mulher, né? Porque tem que chamar atenção, passa tempos e tempos na academia para justamente, né, fortalecer os músculos, ter assim um corpo esbelto, algo que chame a atenção, mas ao mesmo tempo a gente não tem consciência que esse corpo ele é muito mais simplesmente do que torná-lo, entre aspas, belo aos olhos dos homens. Esse corpo é belo porque dentro dele existe Deus, né? Esse corpo é belo porque ele foi criado por Deus. Foi Deus que colocou a mão ali no livro do Gênesis. A gente tem 2 relatos que falam da criação, e é belo a gente ver que a vida é dom de Deus. Deus nos deu a vida, né? Deus ali foi preparando, né? Com o barro, Deus foi esculpindo e ali formou o homem, e depois vai também formar a mulher. Do lado aberto de Adão vai ali formar a mulher. Mas é belo a gente entender como Deus coloca a sua mão e cuida de cada um de nós. A vida é dom. Então, o nosso corpo, ele é um dom de Deus. E assim nós devemos compreender o nosso corpo. É muito interessante, você foi falando sobre a teologia do corpo. Quando a gente vai analisar os textos das catequeses, realmente não é tão simples, né? Os textos da catequese requerem um estudo
mais aprofundado, uma leitura mais aprofundada, porque ali tem toda uma teologia que está por trás, tem todo um ensinamento que está por trás, toda uma base de fundamentação dos textos, partindo da antropologia bíblica, antropologia que a igreja, ao longo da história, foi compreendendo acerca do estudo do homem. Então, tem filosofia, tem toda uma riqueza teológica e filosófica por trás. Porém, nós podemos sim compreender aquilo que há de central, aquilo que as catequeses querem nos ensinar, como você bem falou. Então, por que nós falamos de uma teologia do corpo? Isso até causa para nós um certo questionamento, porque quando a gente fala de teologia, teologia é o estudo de Deus. E o que o corpo tem a ver com o estudo de Deus, né? Teologia do corpo. O que o corpo tem a ver com o estudo de Deus? O corpo tem tudo a ver com o estudo de Deus. Por quê? Porque Deus mesmo assumiu um corpo. Aliás, nós estamos no tempo propício para falarmos sobre isso, que é o Natal. O Natal não é a encarnação do Verbo divino. O Natal, nós cremos nisso, Deus, o Verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. Ele está no meio de nós. Entende? Então, o corpo, sim, com a encarnação do Verbo, tem um sentido teológico, tem um sentido muito profundo. O nosso corpo ele tem muito valor, para além do cuidado estético, né? Aqui, lembrando que o cuidado estético tem a sua importância e o seu valor, inclusive a nível de saúde. A gente precisa, sim, cuidar da nossa saúde. Mas tem pessoas que se preocupam demasiadamente com o corpo, nesse aspecto estético, mas se esquecem que existe algo muito mais profundo. Existe um interior a ser descoberto. Existe algo muito mais profundo que ele precisa descobrir. Outra coisa importante que você falou, eu acho importante comentar aqui, é sobre o amor, né? Você falou algo muito importante. De fato, o homem precisa descobrir a sua vocação. E a maior vocação que nós temos, a vocação mais profunda que está inscrita dentro de nós, é essa vocação para ser amado por Deus em primeiro lugar, porque é Deus que toma a iniciativa e nos ama, fomos criados por amor, né? Mas, ao mesmo tempo, nós que fomos criados para o amor, e criados por amor, somos também vocacionados a amar. E aí entra essa vocação que está inscrita em nós. Quando nós não amamos, nós estamos na contramão da nossa vocação. Quando nós não amamos, nós estamos não assumindo aquilo que Deus nos criou para ser. Então, objetivar os outros, coisificar os outros, como você falou, né? Tornar o outro objeto, ou até mesmo se fazer objeto, é não compreender a nossa dignidade, a nossa vocação. Então, isso é muito necessário a gente refletir hoje. Os jovens precisam refletir muito sobre isso. Os jovens precisam, a cada dia, amadurecer mais na compreensão do valor do seu corpo, da sua sexualidade, de quem ele é, qual a sua vocação, né? Então, tudo isso é fundamental. E a educação para o amor, para a santidade, para a verdade, a educação para uma sexualidade de acordo com o projeto de Deus, para a castidade, tudo isso deve ser ensinamentos necessários para a formação de toda pessoa e, claro, para a vida do jovem. Quando o senhor ia falando sobre o culto ao corpo, eu me lembrava muito de uma frase que eu escutei uma vez, né? Que se as pessoas deixassem de se preocupar tanto com o seu estético, talvez a palavra de Deus, ela de fato fosse posta em prática, né? Se as pessoas deixassem de se preocupar tanto com o que os outros vão achar do seu corpo.
E por isso, né, por essas falsas influências é que muitos jovens hoje sofrem de bulimia, de anorexia, de doenças gastrointestinais. Então é uma coisa, como que pode dizer? É uma coisa muito influenciativa, entendeu? Tudo que eu vejo eu quero fazer porque o outro está fazendo. E não porque Deus diz que é para me fazer, né? Não porque eu quero viver conforme a vontade de Deus, mas porque o outro vive do jeito dele, eu quero também viver. E tem uma frase de São João Paulo II que ele fala ainda no livro, né, da Teologia do Corpo, que ele diz que o corpo de fato, né, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus e assim ser sinal dele. Deus quer transformar visível na nossa vida esse espiritual, esse divino, né? Mas eu acho que principalmente a sacralidade do nosso corpo, né? Atualmente, não atualmente, já faz um tempo, desde que entramos no século XXI, nosso corpo ele é visto com uma total dessacralidade, né? Mediante as ideologias que são impostas sobre nós, nosso corpo não é mais sagrado, porque nós impomos uma dessacralidade sobre ele. Então, quando nós ouvimos e refletimos sobre essa frase que São João Paulo fala, nós podemos ver que isso tudo não é algo sem nexo, né? É uma coisa que, por outro lado, ela se encaixa, ela se relaciona. Cada parte do livro da teologia do corpo se relaciona uma com a outra. Então, tudo se encaixa, né? O espiritual, o divino e o sagrado do nosso corpo. Então, nós como comunidade, nós somos chamados a viver o amor esponsal. O Padre Clédio pode confirmar isso, né? E nos escritos também tem que nós somos chamados a viver esse amor esponsal e esquecer de si mesmo, né? Esquecer de si mesmo e fixar o olhar em Jesus. Porque o amor esponsal, de fato, é esse esquecer de si para fixar em Jesus, para olhar a Jesus, né? E para se prostrar aos pés da cruz. E ali reconhecer que é o meu lugar. É ali onde eu realmente devo estar. Então, padre, eu queria que o senhor explicasse para nós qual o significado do corpo no sentido esponsal, né? Qual o significado esponsal do nosso corpo, que dentro do livro da teologia também aborda esse tema. Pronto. Você falou de coisas muito importantes, aqui eu vou tentar comentar algumas coisas que você disse. Primeiro, você falou sobre a tese central das catequeses, que é justamente isso, né, que você acabou de falar. E aqui queria retomar a sua fala, porque é importante a gente compreender essa tese. Vou pegar aqui rapidinho, de São João Paulo II, sobre a corporeidade. A tese de São João Paulo II, ele diz: o corpo de fato, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Isso aqui é muito interessante. Só aqui já dá para a gente compreender o valor do nosso corpo, né? O valor da nossa corporeidade, a riqueza da nossa corporeidade. Através do corpo, nós tornamos visível o que é invisível. Nós tornamos visível o que é invisível. E, de fato, o que seria invisível? O espiritual e o divino. Jesus, quando se encarnou, ele veio trazer para nós, ele veio revelar para nós que existe que existe o divino, né? Que ele é uma pessoa divina e ele veio trazer para o meio de nós, ele veio nos revelar o Pai, ele veio nos revelar o coração do Pai. Então, o céu assumiu a nossa humanidade. Jesus assumiu a nossa humanidade. E o objetivo desse ato de Deus foi nos divinizar. Quer dizer, Deus, o divino, se encarnou para divinizar o humano. O nosso corpo é humano. Mas o que vai acontecer com Jesus nos revela isso, o que vai acontecer com o nosso corpo?
na sua assunção, ele revela o que vai acontecer com o meu e com o seu corpo, com o corpo de todos nós. Por isso que nosso corpo, ele é muito importante. Porque a assunção do Senhor, na assunção do Senhor, a pessoa divina que se encarnou, agora tem uma natureza humana, né? A natureza humana. E agora, ressuscitado, Jesus está lá com o nosso corpo, o seu corpo agora. Ele tem um corpo agora no céu. Jesus tem um corpo glorificado. Para a gente compreender que um dia também nós teremos o nosso corpo, esse corpo que Deus nos deu. Claro, quando chegar esse momento da nossa partida para o céu, e no momento da ressurreição final, né, na partida para o céu, o que acontece é o juízo particular. Mas, quando chegar a ressurreição final, esse nosso corpo será transformado, glorificado. E nós iremos participar da vida beatífica, da vida de Deus, com esse nosso corpo, glorificado, evidentemente. Então, só para a gente entender essa tese que o Papa veio trazer para nós, né? Que o Papa quer trazer através da teologia do corpo. O corpo, de fato, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus, e assim dele ser sinal. O nosso corpo deve ser sinal do mistério oculto desde a eternidade. E qual o mistério que estava oculto desde a eternidade? O amor, né? O amor de Deus é um mistério que a gente vive no nosso corpo. Que Jesus viveu completamente no seu corpo. Inclusive, na cruz, ele nos amou até o fim. Então, no céu, há um intercâmbio de amor, como nós bem sabemos, né? No céu, as pessoas divinas, elas vivem um intercâmbio de amor, de oferta e acolhida, né? E nós um dia iremos participar deste amor perfeito que é vivido no céu. Deus nos criou para participarmos deste amor perfeito no céu. Outro detalhe que você comentou foi sobre a dimensão sacramental do nosso corpo. O nosso corpo é sacramento, com S minúsculo, evidentemente. Porque nós sabemos que sacramento são 7. Na igreja, sacramento com S maiúsculo são 7, né? Os sacramentos, como nós conhecemos na igreja, na doutrina católica. Porém, o Papa usa o termo sacramento como era compreendido lá no início do cristianismo, né? Antes da definição dos 7 sacramentos. Lá bem no início do cristianismo, se falava de sacramento como essa realidade visível. Assim é o nosso corpo. O nosso corpo, ele expressa, ele deve, né? Ele tem essa dignidade, mas ele deve, de fato, expressar aquilo que nós trazemos no mais profundo do nosso ser. No mais profundo do meu ser, né, eu não sou simplesmente corpo. Eu sou o corpo também. O corpo não é um acessório. O corpo não é... E aí as pessoas às vezes fazem essa separação, né, entre corpo e alma. Não existe separação entre corpo e alma. Como se o corpo fosse uma prisão para a alma. Não. O meu corpo, ele tem uma dignidade. Ele expressa. Eu não tenho como expressar o meu amor a ninguém se não for através do meu corpo. É bem simples. Para poder ofertar a minha vida como sacerdote, eu utilizo o meu corpo. Utilizo no sentido positivo, evidentemente. O meu corpo se faz oferta através do meu sacerdócio. Então, o sacerdote é capaz de amar me ofertando aos outros. Através do corpo da mulher, ela se oferta ao seu esposo, a esposa se oferta ao seu esposo, o esposo se oferta à esposa no ato conjugal, vivido de modo lícito. O celibatário oferece todos os sentimentos do seu ser, oferece tudo e vive uma vida exclusiva a serviço de Deus através do seu corpo. E ama a humanidade inteira através do seu corpo, se ofertando, se entregando. É assim, isso é o sacramento. Isso é interessante. O nosso corpo é o sacramento da pessoa, um sinal visível de algo que é muito mais profundo.
né, de algo que é muito mais, que a gente revela um pouco, a gente vai compreender muito no céu. A gente aqui comenta, fala um pouco sobre isso, mas quando nós chegarmos, né, na alegria perene, que é a vida em Deus, no céu, nós compreenderemos melhor o que é o amor. E quem nós de fato somos. Porque nós não fomos criados para vivermos esta vida simplesmente. Aqui nessa vida, o meu corpo tem uma finalidade que é muito mais profunda. Inclusive, você citou no início da nossa conversa, os ciclos, e um dos ciclos vai falar justamente da ressurreição da carne, né? Então, é interessante, o corpo criado, né? O corpo criado, que está ali no livro do Gênesis, o corpo redimido, a partir do batismo, né? A partir da paixão, morte e ressurreição do Senhor, e do sacramento do batismo, que nos recorda justamente essa vida nova que Jesus veio nos dar, mas esse corpo que foi redimido por Jesus na cruz, esse corpo tem uma vocação eterna. Esse corpo foi criado para uma vocação eterna. E aqui nessa vida, eu preciso amar com este corpo e conquistar com o meu corpo a vida eterna. A graça de Deus nos concede isso. Eu sou capaz de viver esse processo a cada dia. Aí, claro, na dimensão sexual, a mesma coisa, né? Porque quando a gente fala de uma redenção que Jesus realizou, Jesus não realizou uma redenção aleatória, abstrata. Jesus me redimiu completamente, inclusive redimiu a minha sexualidade. Então, o que é que eu preciso viver? Viver a minha sexualidade de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os desígnios de Deus. Esse é o caminho que nós devemos fazer. Sacramentalidade do corpo tem a ver com isso. O valor do meu corpo. Sou templo do Espírito, vocacionado a amar e a ser amado. O meu corpo, na verdade, não pode ser vivido de qualquer forma. Eu não posso viver o meu corpo como se ele não tivesse uma vocação eterna.